Vamos falar de intervalos de números reais e de compota de morango. Vamos imaginar que somos produtores de doce de morango e que para o conseguirmos conservar precisamos de acrescentar um conservante. Mas vamos imaginar que este conservante não pode ser menor que 5 gramas, portanto ele não pode ter menos de 5 gramas de conservante, porque o doce vai se estragar, mas também não pode ter mais do que 6 gramas de conservante, porque vai fazer mal à saúde de quem come o doce. Então, como é que nós conseguimos traduzir esta informação matematicamente? Bom, parece que eu tenho aqui um intervalo muito pequenino, não é? 5 a 6 gramas de conservante, parece que tenho aqui poucos elementos, mas não. Tenho aqui muitíssimos elementos, tenho infinitos elementos. Pensem lá em todos os números que cabem neste intervalo de 5 a 6. Matematicamente, e aqui na minha reta numérica, como é que eu posso representar isto? Posso aqui dizer que eu vou ter o intervalo 5 a 6. Posso aqui pintar o meu intervalo. Tenho que dar aqui informação se o 5 está incluído neste intervalo e se o 6 também está incluído neste intervalo. Reparem que, pelo que me dizem, eles estão incluídos. Diz aqui que eu posso usar entre 5 a 6, quer dizer que eu posso usar aqui posso usar 5 gramas de conservante e 6 gramas de conservante. E quando isto acontece, quando eu posso usar os 5 gramas de conservante e os 6 gramas de conservante, ou uma coisa ou outra, certo? E posso usar todos os números que estão entre 5 e 6, eu vou aqui representar desta maneira. Reparem que eu representei um ponto aqui na minha reta numérica, no 5, e está pintado. Quer dizer que o 5 está incluído neste intervalo. Quer dizer que eu posso usar os 5 gramas de conservante. Também coloquei aqui no 6 um pontinho, também pintado. Quer dizer que o 6 também posso ter esta opção. Também posso usar os 6 gramas de conservante. E posso usar todos os valores que estão entre o 5 e o 6, certo? Mas eu posso representar esta informação que está na reta numérica, na nossa reta real, posso representá-la através de um intervalo de números. Reparem que é impossível eu representar todos os números que estão dentro deste intervalo. Portanto, pensem em todos os números que eu consigo colocar dentro deste intervalo, que até parece pequenino. Eu não consigo escrevê-los todos, porque são infinitos. Então, eu em matemática, arranjei uma forma de escrever isto de uma forma resumida e que toda a gente perceba. E então, eu vou usar o chamado intervalo de números reais. E como é que eu faço isso? Vou dizer que o meu conservante tem que estar entre 5 e pode ir até 6. Certo? E isto em matemática, eu vou dizer que é um intervalo de números reais e representa, não é só o 5 e o 6, representa todos os números de 5 a 6. Sendo que o 5 está incluído no meu intervalo e o 6 também está incluído no meu intervalo. Certo? Há outra forma de eu também representar esta informação. É através de uma condição matemática. Então, eu posso dizer que o meu conservante, e vou chamar ao meu conservante X, está entre o 5 e o 6, certo? Eu posso usar 5 gramas, no mínimo, não é? Mas também posso usar, no máximo dos máximos, posso usar 6 gramas de conservante. E então, em matemática, eu vou ter que dar essa informação. Então, vou dizer que o meu conservante vai estar entre 5 e 6 gramas. E isto é a minha condição matemática que representa exatamente o mesmo do intervalo
e o mesmo da representação geométrica, que é a minha representação na reta real, certo? Reparem aqui no pormenor do sinal que eu usei, que é o sinal de menor ou igual. Bom, vamos ver uma situação semelhante, mas aqui com um pormenor um pouco diferente. Reparem, eu tenho outra vez o mesmo frasco de compota, mas eu aqui estabeleci uma condição diferente. Eu digo que o meu conservante tem que ser mais de 5 gramas e menos de 6 gramas. Ou seja, eu não posso usar 5 gramas, tenho sempre que usar um pouco mais. E não posso nunca usar as 6 gramas, tem que ser sempre um pouco menos. Portanto, situa-se este intervalo numérico, situa-se entre 5 e 6, sendo que eu não posso nunca usar os extremos, nem os 5 gramas, nem os 6 gramas. Então, na nossa reta numérica, qual será a diferença entre esta situação e a anterior? Eu vou ter que, mais uma vez, selecionar aqui, colocar o meu intervalo na reta, certo? Portanto, eu sei que é de 5 a 6, continua a ser de 5 a 6, posso pintá-lo, mas como eu digo que tem que ser mais de 5 gramas, ou seja, eu não posso ter mesmo as 5 gramas, tem que ser um pouco mais. E menos de 6 gramas, portanto, eu também não posso chegar às 6 gramas, tem que ser um pouco menos. Eu vou ter aqui que dar essa informação. E em matemática nós arranjámos uma forma. Lembram-se que anteriormente eu pintava aqui os meus pontos. Neste caso, eu vou assinalar os pontos com uma circunferência, ou seja, eles não vão ficar pintados, vão ficar desta forma, certo? Portanto, eu vou assinalá-los, mas não os vou pintar. E sempre que isto apareça nos exercícios, quer dizer que os meus extremos não pertencem a esse intervalo, certo? São ali as fronteiras, mas eu não posso nunca, neste caso, usar os 5 gramas de conservante ou os 6 gramas de conservante. Tenho que usar sempre um valor intermédio. Em termos de intervalo real, de números reais, como é que eu posso traduzir esta informação? Reparem que há bocado eu colocava assim, de 5 a 6. E estava aqui concluído, não é? Mas agora eu não posso usar assim, porque anteriormente eu podia usar os 5 gramas ou os 6 gramas, mas agora aqui não posso e, portanto, eu não posso, eu tenho que informar de que tanto o 5 como o 6 não fazem parte do intervalo. Então, vou colocar o intervalo aberto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou poder usar a quantidade de conservante que eu vou poder usar situa-se entre os 5 e os 6 gramas, mas nunca vou poder usar nem os 5 gramas, nem os 6 gramas, certo? Tem que ser um valor intermédio. E sempre que reparem que sempre que eu tenho aqui aqueles meus pontinhos que não estão pintados, o meu intervalo vai aparecer aberto. Um erro frequente, que às vezes acontece. Vocês escrevem desta forma ao intervalo de 6 a 5. Está errado, está bem? Aqui o meu extremo inferior tem que ser sempre um número menor. E o meu extremo superior tem que ser sempre o meu número maior. Isto diz que os meus valores vão de 5 a 6. Agora a condição matemática. Como é que eu represento esta situação através de uma condição matemática? Vou então dizer que o meu x, que é o meu conservante, se vai situar entre o 5 e o 6. E já não vou usar aquele sinal de menor ou igual, porque o meu x, o meu conservante, nunca pode ser 5 e também nunca pode ser 6. E, portanto, coloco desta forma aqui a minha condição. Continuamos com o exemplo da nossa compota, do nosso doce de morango. E temos aqui um exemplo muito parecido, mas aqui com um pormenor diferente também.
Diz aqui para 200 gramas de compota, portanto, continuamos exatamente com a mesma quantidade de compota e diz que temos que usar mais de 5 gramas de conservante, portanto, eu não posso só usar 5, tenho que usar mais de 5 gramas e, no máximo, posso usar 6. Não posso exceder os 6, mas posso usar os 6 gramas, certo? Então, o que é que isto aqui, como é que eu represento esta situação na reta? Muito fácil. Se vocês perceberam que quando eu podia usar 5 gramas e podia usar as 6, na minha reta os extremos iam aparecer pintados e quando eu não os podia usar iam aparecer só a circunferência, certo? Os pontinhos iam aparecer por pintar. Então aqui a situação é exatamente a mesma. Quando eu digo que é mais de 5, eu não posso ter só 5 gramas de conservante. E então os 5 gramas na reta vão aparecer por pintar. Mas posso chegar aos 6 gramas, eu posso usar as 6 gramas. E os 6 gramas vou pintar. Bom, então como é que eu vou então representar na reta? Mais uma vez eu vou ter que representar o meu intervalo numérico primeiro, não é? E depois logo decido se é aberto ou é fechado. Portanto, aqui está 5 a 6. Vou pintar o intervalo aqui para ficar diferente da restante reta. Diz aqui mais de 5 gramas, quer dizer que eu não posso nunca usar as 5. Então, eu vou apresentar o meu pontinho representado por uma circunferência, não vai ser pintado. Mas diz aqui que no máximo posso aqui atingir os 6 gramas. E então vou aqui pintar aqui o meu extremo superior, certo? Portanto, reparem que eu neste intervalo tenho uma parte que vai ser aberto e a outra parte que vai ser fechado. Isto quer dizer que o 5 não pertence ao intervalo, mas o 6 pertence ao intervalo. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes. Em termos de intervalo, como é que eu vou representar isto? Rapidamente se consegue perceber que o 5 não pertence ao meu intervalo, vou ter o meu parênteses aberto. E o 6 pertence ao intervalo, o meu parêntese vai estar fechado, certo? Como é que eu represento a minha condição? Vou dizer que o meu x vai estar entre 5 e entre 6. Mas reparem que o meu x pode ser igual a 6. Eu posso usar os 6 gramas de conservante. E então eu apresento desta forma. Portanto, reparem que aqui eu tenho um exemplo que é uma mistura dos exemplos anteriores. Certo? Tenho um intervalo que numa parte é aberto, porque o 5 não pertence ao intervalo, e tenho outra parte que é fechado, porque o 6 pertence ao intervalo. E na minha condição isso também aparece, porque o x nunca pode ser igual a 5, tem sempre que ser maior, mas o x pode ser igual a 6, embora também possa ser menor. Temos aqui exatamente a mesma situação, o mesmo ponto de partida. Eu tenho 200 gramas de compota de morango e tenho que lhe adicionar um conservante. E imaginem que as regras desta vez me dizem que eu, no mínimo, posso usar 5 gramas, portanto, os 5 gramas pertencem ao meu intervalo, mas não posso chegar aos 6. Posso chegar àquela fronteira, mas não posso chegar exatamente, não posso nunca usar os 6 gramas. Então, eu penso que muitos de vocês perceberão como é que eu o posso representar geometricamente. Então, mais uma vez, eu vou ter aqui que selecionar o meu intervalo, 5 a 6, esta parte é sempre igual, certo? Mas agora eu tenho que ver o que é que vou aqui pintar e o que é que não vou pintar, não é? Os pontos tenho que os selecionar, mas tenho que ver se ficam pintados ou não. Se eu digo que no mínimo eu posso usar 5 gramas, quer dizer que eu os posso usar. Eu realmente posso usar apenas e só 5 gramas. Portanto, os 5 pertencem ao meu intervalo, então eu vou pintar, porque
pertence ao meu intervalo. Mas eu tenho que usar menos de 6 gramas. Quer dizer que eu estou ali, posso usar quase 6 gramas, mas tem que ser sempre um pouco menos. E então, eu vou deixar o meu ponto por pintar. Portanto, fica o meu ponto em aberto, não é? Então, como é que eu vou representar o meu intervalo? Como o 5 pertence ao intervalo, eu vou colocar o 5 com um parêntese fechado e vou dizer que este intervalo será de 5 a 6 e os meus parênteses vão ficar abertos, certo? Está aqui resolvida a questão do intervalo. Portanto, mais uma vez, quando eu tenho os parênteses fechados, a minha pintinha ali, o meu pontinho tem que estar pintado. Quando eu tenho os parênteses abertos, ali o meu intervalo, ali o meu ponto, não pode estar pintado, certo? Reparem que quando o meu intervalo está fechado, eu tenho um círculo. Quando o meu intervalo está aberto, eu tenho uma circunferência. É a diferença. E como é que eu agora represento através de uma condição? Eu sei que o meu x, que vai representar aqui o meu conservante, vai ter que estar entre o 5 e o 6. Mas ele pode ser igual aqui. Será que pode ser igual a 6? Não, porque diz que é menos. Mas pode ser igual a 5. E então eu posso lhe colocar aqui o sinal que dá esta informação. Não é dizer que o x pode ser maior ou igual a 5, mas também tem que ser inferior a 6 e não é inferior ou igual a 6. É apenas e só inferior. Bom, então agora temos aqui uma situação um pouco diferente. Também tem a ver com a conservação do nosso doce, da nossa compota, mas dizem-me que depois dela estar feita, para eu a conseguir conservar, para além do conservante que ela usou nos exemplos anteriores, dizem-me que eu a tenho que conservar no frigorífico a uma temperatura inferior a 4 graus. Certo? Então, como é que eu represento isto na minha reta? Como é que eu faço a minha representação geométrica? Reparem que eu vou ter que aqui, obviamente, selecionar aqui o valor 4. Não é por aqui que eu vou começar. E quando me dizem que é inferior a 4 graus, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a minha temperatura pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, 0, menos 1, etc. Pode ser uma temperatura negativa. E como dizem só que é inferior a 4, até pode ser de menos 50 graus, não é? 50 graus negativos, não me dizem aqui mais nada. Então, como é que eu represento isto? É muito fácil. Eu vou dizer, vou iniciar aqui a minha representação no 4 e vou, obviamente, como eu quero temperaturas negativas, vou colocar a minha representação ali até ao menos infinito. Certo? Portanto, é todo este intervalo que eu estou a representar. Mas, como dizem que é inferior, se é inferior, quer dizer que não pode ser 4, tem que ser menor do que 4. Então, quer dizer que eu tenho aqui que colocar o meu pontinho, que nunca me posso esquecer dele, tem que o colocar, como eu vos disse, vou representá-lo com uma circunferência, ou seja, ele não vai estar pintado. Isto porque a minha temperatura é inferior a 4 graus, certo? Reparem no seguinte, como é que eu agora vou representar esta informação através de um intervalo? Reparem que eu represento sempre o meu intervalo começo sempre no meu intervalo pelo extremo inferior, certo? E o meu extremo inferior, neste caso, eu não sei bem qual é, porque não me dizem-me só que é inferior a 4 graus. Então, eu tenho que dizer que começa em menos infinito. Certo? Portanto, menos infinito. E vai até 4. Certo? E reparem, o 4 tem... Aqui está aberto, não é? Ele não pode nunca chegar aos 4 graus, então também tem que ser aberto. Reparem que quando o meu extremo
é menos infinito, o meu intervalo é sempre aberto. Portanto, do lado de menos infinito é sempre aberto, certo? E como é que eu posso representar esta situação através de uma condição? Também é muito fácil. Eu só tenho que dizer que x, que digamos que vai representar aqui a minha temperatura, tem que ser menor do que 4, não é? Porque a minha temperatura tem sempre que ser inferior a 4, certo? E, portanto, represento desta forma. Bom, então uma situação muito parecida com a anterior, mas aqui com uma pequena diferença, e vocês têm sempre que estar atentos aos detalhes, não é? E aqui aos pormenores que os exercícios têm. Diz que o meu doce pode ser conservado a uma temperatura igual ou inferior a 4 graus. Qual é a diferença do exercício anterior para este? É que o exercício anterior só me dizia que era inferior a 4 graus. A única diferença, eu penso que não terão muitas dúvidas, é eu posso representar o meu intervalo, certo? Ali até ao menos infinito, porque lá está, não me dão ali nenhum extremo, não me dizem que é por exemplo, de menos 8 a 4 graus, nada disso, dizem-me só que é inferior ou igual a 4, e a diferença é que aqui o meu pontinho tem que estar pintado, certo? E como é que eu vou representar aqui a situação através de um intervalo? Então, posso fazê-lo, vou dizer que é menos infinito, certo? Já vos disse sempre que o intervalo que tem aqui, que está ao lado do infinito, tem sempre que ser aberto, certo? Nunca podem fechar. E vou dizer que vai até 4, porque mais de 4 graus, aqui o meu doce já não se conserva. E, como dizem que é uma temperatura igual, pode ser igual a 4 graus, vou fechá-lo. Cuidado que nunca representem este intervalo desta maneira, que está errado. Porquê? Porque os nossos intervalos, aqui o meu extremo inferior, tem que sempre ser o menor número. E entre o 4 e o menos infinito é menor, certo? Portanto, isto está completamente errado, certo? Tem que sempre colocar desta forma. Como é que eu agora traduzo esta informação através de uma condição? Também é super fácil, porque eu sei que x, que é a minha temperatura, tem que ser menor ou igual a 4. E, portanto, está aqui arrumada a questão da minha condição, certo? Portanto, recapitulando, quando tenho aqui o meu pontinho fechado, vou ter um intervalo fechado. Lembrem sempre que, se um dos extremos for menos infinito, essa parte tem que estar sempre intervalo aberto, portanto, esses parênteses têm que estar sempre abertos. E depois, uma vez que eu tenho o meu intervalo fechado no 4, então o sinal que eu vou usar neste caso é o menor ou igual. Bom, vamos aqui pensar que adquirimos uma compota para termos em nossa casa, guardamos no frigorífico e que, se ela estiver bem guardada, não é, com aquela temperatura inferior a 4 graus, ela vai durar infinitamente. Portanto, eu não sei muito bem o prazo de validade da compota. Como é que eu posso representar isto? Vamos pensar que, a partir do momento em que eu aguardo no frigorífico, é o nosso momento zero, e eu sei que ela vai durar infinitamente. Não sei quando é que ela se vai estragar. Então, como é que eu posso representar esta informação? Posso aqui dizer que o meu tempo de duração da compota será de 0 a mais infinito, certo? Faz sentido, neste caso, ter aqui o meu intervalo, aqui o meu extremo pintado, porque digamos que no momento zero ela já tem aqui a duração infinita, certo?
E como é que eu vou representar este intervalo? Mais ou menos da mesma forma que representei o anterior. Portanto, o 0 está pintado, o meu intervalo será aqui fechado, portanto, vou colocar aqui o 0. E sei que este intervalo vai de 0 a mais infinito. Tal como eu vos disse anteriormente, quando eu tenho menos infinito, o meu intervalo fica sempre aberto. E quando eu tenho mais infinito também. Portanto, vou deixar o intervalo aberto. Eu posso representar esta situação através de uma condição matemática. Também é fácil. Eu vou dizer que o meu x tem que ser maior ou igual a 0, certo? Pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora. E, portanto, é desta forma que eu vou representar. Reparem que se eu tivesse uma situação em que o meu extremo, o meu 0, ficasse aberto e eu não pintasse o pontinho, obviamente que o meu intervalo iria ser aberto no 0. Atenção ao seguinte, tal como eu vos disse anteriormente, eu não posso ter este intervalo assim, mais infinito a 0. Isto não faz sentido, certo? Eu tenho sempre que colocar o meu extremo inferior tem que ser sempre o menor elemento. E o mais infinito é maior do que o 0, certo? Então isto aqui está completamente errado e tenho que ter cuidado com isso. Bom, tenho aqui alguns exemplos para vos ajudar depois na resolução dos exercícios que vão ter que fazer durante esta semana. Temos aqui dois exemplos que me diz para representar geometricamente cada um dos intervalos. E o primeiro intervalo que me aparece diz que é de menos 1 a 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar aqui na minha reta numérica exatamente o intervalo. Portanto, de menos 1 a 3, vou aqui pintar o meu intervalo e agora eu vou ter que tentar perceber se este intervalo, como é que eu vou aqui colocar os meus pontos. Se vou pôr círculos, se vou pôr as tais circunferências. E como tenho aqui os extremos fechados, então eu tenho a certeza que vou aqui pintar os meus pontinhos. Portanto, aqui vai aparecer o primeiro extremo pintado e o segundo extremo pintado. E, portanto, está feito o exercício. Depois, no seguinte, diz que eu tenho um intervalo de menos 6 a 1. Bom, então vou aqui começar por representar todos os elementos, não é? De menos 6 a 1. Posso pintar o meu intervalo. Vocês podem pintar ou deixar... Também podem deixar por pintar, porque é exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que vocês têm que obrigatoriamente fazer é selecionar, portanto, neste caso, menos 6 a 1, e agora, obrigatoriamente, têm que colocar os pontinhos pintados ou não, é isso que temos que ver. Então, posso aqui ver que o menos 6 tem aqui o intervalo fechado, então eu vou aqui pintar o menos 6, mas o 1 tem o intervalo aberto, então eu vou só colocar a minha circunferência, não vou pintar o ponto, certo? E vou deixar desta forma. Tenho aqui mais dois exemplos e vou aqui no primeiro intervalo diz que eu tenho todos os valores de menos infinito a 7. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar aqui os elementos do meu intervalo. Vou então aqui começar pelo 7 e vou andar até menos infinito. Certo? Vou aqui. E posso pintar o meu intervalo. Já sabem que esta parte é facultativa, portanto, pode não aparecer pintado, desde que esteja selecionado. E depois vou aqui ver se, já sei que no menos infinito o intervalo aparece sempre aberto, mas tenho que ver agora o extremo superior. E o extremo superior também está aberto. Então, se está aberto, eu vou deixar aqui o intervalo também
aqui representado com a tal circunferência, ou seja, o meu ponto não está pintado. Próximo exemplo, eu tenho aqui um meio, de um meio a mais infinito. Reparem que nos nossos intervalos, até agora eu tenho colocado apenas e só números inteiros, certo? Mas a reta é uma reta real, ou seja, quer dizer que eu posso ter qualquer número que pertença ao conjunto dos reais. E reparem que no enunciado diz-nos mesmo que intervalos de números reais. Isto quer dizer que qualquer número real tem aqui espaço nestes exercícios. Pode-me aparecer o π, por exemplo, uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Portanto, pode aqui aparecer todos os números que vocês conhecem, podem aqui aparecer. Aparece-me aqui uma fração. Primeiro, tenho que ver onde é que ela se situa, onde é que se situa um meio. O meio é exatamente o mesmo que 0,5, portanto, estará aqui entre o 0 e o 1. E este é o nosso primeiro passo, não é? Agora, vou ter que selecionar a porção de reta que está representada no meu intervalo. Então, o meu intervalo diz que eu vou de 1 meio a mais infinito. Portanto, vou até ali ao mais infinito. Posso pintar aqui o meu intervalo e agora vou ter que perceber se vou colocar um pontinho pintado ou não. Tenho que olhar aqui para os meus parênteses estão fechados e se estão fechados eu vou aqui representar através do nosso círculo, não é? Ali um pontinho pintado, certo? Outro exercício. Neste caso, dão-me a reta, certo? Já me dão aqui a representação geométrica e pedem-me para escrever um intervalo e também a condição. Então, vou começar a resolvê-lo. Então, no primeiro caso, eu tenho aqui representado na reta todos os valores de menos 1 a 3. E posso ver que tenho os meus extremos não estão pintados. Então, quer dizer que eu vou dizer que o meu intervalo será de menos 1 a 3 e vou ter um intervalo aberto, certo? Como é que eu vou aqui colocar a minha condição? Eu sei que eu vou ter um x que vai estar entre o menos 1 e o 3. Portanto, como eu tenho um intervalo aberto, o sinal que vou usar será o sinal de menor, certo? Próximo exercício. No próximo exercício eu já vou ter aqui, tenho que ter aqui cuidado porque vou ter um extremo que não está pintado, mas tenho o outro que está pintado. Quer dizer que o 1 pertence ao intervalo, mas o menos 3 não. Então, como é que eu vou fazer isto? O menos 3 vai ter que se ficar aberto, o 1 vai ter que ficar fechado, certo? Como é que eu coloco a condição? Vou dizer que o x vai estar entre menos 3 e 1, mas tem que ter cuidado, porque quando eu tenho aqui o meu intervalo fechado, vou ter que apresentar o menor ou igual. Próximo exercício. Mais uma vez vou ter um elemento em que tenho o meu pontinho pintado e depois tenho outro elemento que tem um pontinho que não está pintado. Portanto, tenho um círculo e uma circunferência. O que é que acontece? Como é que eu posso representar isto em intervalo? Vou colocar o extremo inferior fechado, então vou colocar um meio e depois vou colocar o 3/4 aberto, certo? E como é que eu coloco esta minha condição? Vou dizer que o x vai estar entre um meio e também
Portanto, ele vai estar entre 1/2 e 3/4. Mas, onde é que ele está aqui fechado? Porque eu vou ter que aqui acrescentar, não é? Ele vai estar fechado 1/2, então o meu sinal tem que ser o sinal de menor ou igual, certo? Não posso dizer, não posso colocar aqui, não posso só deixar com os sinais de menor. Seguinte, aqui está um intervalo em que vai, eu sei que este intervalo vai de -5 a raiz de 2. E tenho os extremos, aqui os pontinhos fechados, não é? Estão pintados, é porque o intervalo vai estar fechado. Então, vou dizer que vai de -5 a raiz de 2 e vou fechar o intervalo. Quer dizer, então, que a minha condição será, o meu x estará entre -5 e raiz de 2, mas como eu tenho o meu intervalo fechado, tanto num extremo como no outro, eu tenho que colocar aqui os meus sinais de menor ou igual. Depois tenho aqui outro intervalo que vai estar aberto, não é? Portanto, eu vou colocar aqui 0 a, e eu sei que ele nunca mais vai parar, não é? Ele vai ser superior a 0, maior do que 0. Então, eu sei que vai até mais infinito. E o mais infinito é sempre aberto. Como é que é a minha condição? X tem que ser maior do que 0. Último exemplo. Eu tenho aqui, dizem-me aqui na reta que eu tenho todos os valores que sejam iguais ou inferiores a 2/3. Quer dizer que, e reparem que a minha reta vai ali para menos infinito. Embora ele não esteja lá, mas é como se estivesse. Então, o menos infinito eu sei que é sempre aberto. Então, vou colocar menos infinito. E vou até 2/3. E vou aqui ver que vai ser num intervalo fechado. Certo? A condição, eu vou dizer que o meu x tem que ser menor ou igual que 2/3. Portanto, qualquer valor, se o x, desde que o x seja menor ou igual a 2/3, está dentro deste intervalo, que é aquilo que eu queria representar.